Gente, olá a todos. Essa é nossa última aula de interações atômicas e moleculares. Já passamos por um percurso grande, né? Conhecimos a mecânica quântica, que descreveu os orbitais para um átomo. Juntamos dois átomos e vimos as teorias das ligações, né, entre elas. Depois juntar para formar uma molécula, né? Depois juntamos diferentes moléculas e vimos as forças intermoleculares que unem elas para formar a matéria macroscópica que a gente vê. Agora, depois vimos um pouco de propriedades desses elementos macroscópicos, especialmente líquidos e sólidos. Os gases deixamos para a ementa de termodinâmica. De ahí vimos algunas propiedades y teorías que tienen que ver con esa estructura macroscópica, especialmente a teoría do electrón libre y a teoría de bandas. Ahora vamos a utilizar esas teorías de electrón libre, teoría de bandas, para ver algunas propiedades, especialmente dos sólidos, né? Sólidos que têm arranjos periódicos bem definidos. Isso basicamente porque é mais difícil explicar, e isso acho que precisa toda uma disciplina, no caso de gás, por exemplo, explicar o movimento molecular e as propriedades macroscópicas, que tem a ver quando trabalhamos com muitas partículas. Já a teoria de sólidos é bem mais simples, porque os sólidos são bem comportadinhos, né? Tem os átomos em arranjos periódicos, tridimensionais, cristalinos, e a descrição física se torna muito mais simples. Já no líquido e gás, eles estão de maneira aleatória, com movimentos randômicos, né? Então fica um pouco mais difícil de escrever. Eu vou mostrar aqui o índice para vocês, né? Do, do que a gente vai passar hoje, basicamente. E vamos aproveitar, eu vou até fazer uma introdução rápida da aula. Eu sempre espero que essa aula tome pouco tempo, né? Mas sempre termina tomando muito. Vamos a dividir em duas partes essa aula, propriedades elétricas dos sólidos e propriedades magnéticas, né? Antes de entrar nas propriedades, explicar um pouco lo que se traduz isso da teoria de bandas, né? Tem aqui eu já deixei um desenho aqui, rapidamente. Quando a gente tinha um elétron, perdão, um átomo só, já seja um elétron, um átomo com muitos elétrons ou poucos elétrons, a gente poderia basicamente pensar em uma coisa assim. Esse é um gráfico de energia e posição. Então, em princípio, a gente poderia pensar que aqui seria um x igual à superfície do metal, do material, né? Aqui dentro dessa parte aqui, estaria um metal, que é um exemplo de um sólido, né? Aqui estaria o último estado ocupado e os elétrons estariam em níveis bem discretos, né? Bastantes juntos no início e se afastando cada vez mais, né? Aqui no início estariam bem juntinhos. Aqui estariam os elétrons em níveis energéticos, né? Por todas partes, né? Até aqui. Supondo que a gente tem os níveis. Então, o último estado ocupado ele é conhecido como nível de Fermi, ou energia de Fermi, que é o último elétron ocupado. Daqui para frente, eu poderia pensar em que tenho um vácuo, né? O vácuo está sobre a superfície e seria essa quantidade aqui mais ou menos, né? Eu para tornar um elétron livre tenho que quebrar uma barreira, que é a barreira uma barreira de potencial chamada função de trabalho.
En principio, si yo fornecer energía suficiente a esos electrones que están en ese lugar aquí, ¿né? Si yo fornecer energía suficiente aquí, ¿né? Y eso ya puede ser en forma de calor o tal vez energía en forma de fótones, H. Si yo colocar, yo voy a poder tornar un electrón de esos que está aquí, tornar el electrón libre, ¿no? Ir de aquí para acá. Entonces, y él tendría una energía cinética, un medio m, masa del electrón, b cuadrado. Básicamente eso es lo que yo tengo cuando yo tengo apenas un átomo, ¿no? Mismo que tenga un número de electrones, eso siempre va a ser así. Entonces, esa parte que está aquí, a gente llama de... Toda essa parte que está aqui, a gente vai... vamos mudar de cor. Toda essa parte que está aqui, a gente chama... onde estão os elétrons de valência. Então, isso acontece em um átomo. Mas, vamos a ver agora o que acontece se eu tenho um conjunto de átomos en un arranjo periódico. Yo voy a tener que esos electrones están sometidos a un potencial periódico. Cuando yo utilizo un potencial periódico en la ecuación de Schrödinger, o colectivo, né, os átomos adyacentes van a interferir en esos niveles energéticos y yo ya no voy a tener más, como tinha no caso de apenas um átomo, níveis energéticos. Vou ter a superfície aqui, né, do material. Vou ter a minha banda de energia, né? Só que agora eu vou ter tudo isso que está aqui, vai ser um conjunto. Vai ser um conjunto inteiro de níveis de energia. Já não vou ter mais níveis discretos, vou ter uma banda. Uma banda. E isso é produto de que eu tenho átomos adjacentes e eles estão interferindo em meus níveis de energia. Então vão se superpor todos os níveis de energia de todos os átomos de toda a rede cristalina e vão me transformar em bandas. Então, quando eu utilizo isso, eu vou ter que essa banda aqui agora vai ser banda chamada toda. Ya no van a ser electrones de valencia, sino que se va a hacer a banda de valencia. Vou ter a banda de valência. Outra consequência grande de colocar a equação de Schrödinger um potencial periódico vai ser o fato de que a massa efectiva ela torna-se negativa para certas regiões, né? Torna-se negativa para certas regiões e vai ter ao mesmo tempo uma banda de condução. Vai ter diferentes... Isso a gente pode ver isso da maneira simples. Eu vou ter a energia dada pela equação de Schrödinger, né? Vamos colocar aqui a equação de Schrödinger vai implicar uma energia. Se eu tratar essa energia como um elétron livre, ou seja, a energia do elétron como se ela fosse a energia do elétron livre, eu vou ter que ela é igual a P quadrado partido por 2m. Se a gente tratar esse momentum como o momento de De Broglie, eu vou ter H barra quadrado, K quadrado partido por 2m. Então, se eu derivar esse duas vezes, eu vou ter que isso é H barra partido por m. Então, 1 partido por m vai ser igual a 1 partido por H barra quadrado
a derivada segunda de la energía en función de un momento de onda. Esa ecuación que está aquí es llamada, esa M que está aquí es llamada masa efectiva, y un comportamiento experimental de esa, voy a colocar aquí, de esa forma que está aquí, me dice que esa masa torna a ser negativa para ciertos valores de frecuencia, para ciertos valores de energía. Ela torna a ser negativa y eso produce, para mí, no gráfico, yo no voy a demostrar eso aquí, mas se va a ter que acreditar, produce que vai ter bandas proibidas, né? E vai ter outras bandas onde é possível colocar o, o donde é possível que o elétron esteja. Então, essa banda que está aqui, né, é a banda de condução. A banda de condução. Sendo essa outra banda que está aqui a banda proibida, onde a massa do elétron seria negativa. Então, essa banda que está aqui é uma banda que o elétron pode estar em um potencial periódico dado pela equação de Schrödinger, né? Então, essa é uma grande diferença. Observem o caso de eu ter um único átomo e o caso de eu ter um arranjo periódico de átomos, onde os átomos adyacentes interferem para eu ter, não ter, na verdade, níveis discretos de energia e sim bandas. É isso o que está acontecendo. Aqui o nível de Fermi estaria aqui mais ou menos no meio. Vou colocar com outra cor. O nível de Fermi estaria mais ou menos aqui no meio, né? E o elétron se poderia tornar livre da mesma maneira aqui, tendo vácuo. Eu poderia fornecer energia nesse lugar aqui para eu poder tornar um elétron livre, eventualmente, né? Gente, dito isso, essa banda de energia e condução são as bandas que vão explicar o comportamento elétrico dos materiais. Eu já vou fazer um resumo aqui rapidinho, aproveitando que estou com a caneta, né? Quando a banda de valência está junta ou superposta com a banda de condução, eu vou ter que a banda de valência e a banda de condução permitem a passagem de elétron. Em ambos casos são bandas que estão semi-preenchidas, né? Semi-preenchidas. A banda de valência não está totalmente preenchida, né? Não está totalmente preenchida. A banda de condução também não está totalmente preenchida. Então tem buracos ou vagas onde o elétron pode se deslocar e mover. E esse comportamento aqui vai ser o comportamento de um material condutor. Já no caso em que eu tenho minha banda de valência com uma banda, vou colocar a cor necessária, né? Com a banda de condução onde eu tenho essa banda proibida com um gap, um espaciamento muito pequeno, a isso eu vou chamar um semicondutor. Quando eu tenho minha banda
de valencia y ela está completamente separada da banda de condução, né? Banda de condução é verde, né? Em preto, banda de valência. Eu vou ter aqui um. Opa! Isolante. Tudo isso está explicado bem direitinho no PDF, com detalhes, né? Mas basicamente é isso. Essa separação aqui costuma ser aproximadamente maior que 2 electron volt. O interessante é que um semicondutor ele vai depender um pouco da temperatura. Um semicondutor se transforma em um isolante a temperaturas muito baixas, né? Tem também os supercondutores, são elementos que estão escritos lá. Eu preciso que vocês leiam a apostila de PDF, o PDF, a apostila, porque está tudo isso aqui bem explicadinho. Vou mostrar um pouco o que são os semicondutores intrínsecos, né? Os semicondutores intrínsecos, a ideia deles é que eles podem ser dopados. O silício, por exemplo, um semicondutor intrínseco, e ele pode ser dopado tal que eu possa provocar neles um excesso de elétron ou uma falta de elétron, né? A falta de elétron se conhece como hole, é um buraco, na verdade, uma vaga, e essa vaga se trata como uma carga positiva, né? O excesso de elétron é uma carga negativa. Então tem o material semicondutor intrínseco tipo N, que tem tem carga negativa, tem elétron a mais, ou semicondutor intrínseco dopado tipo P, de positivo, que tem elétron a menos. Esse elétron a menos se conhece como uma vaga para um elétron estar, né? Então vamos a ver aqui rapidinho, né? Aqui nessa primeira parte está explicado o que são as bandas de energia. Eu acabei de resumir, né? Os tipos de diferentes de energia. Isso é o que estava comentando. O semicondutor intrínseco, observem que em vermelho, o que está aqui em vermelho, são os elétrons, né? Elétrons. Então o elétron se pode deslocar para um lado ou em uma direção, o que implica que a gente entende que um buraco ou uma vaga, né? Vaga para elétron, vou colocar aqui. Um buraco se desloca para carga para o lado, nesse caso da tela, se desloca para o lado esquerdo. Observem que é importante notar que o excesso de elétron implica uma carga negativa no material e a falta de elétron como uma carga positiva. Embora não é que ele tenha uma carga positiva a mais, na verdade ele tem uma carga negativa a menos. É essa a diferença. Bom, aqui está o que eu comentei um pouco sobre a massa efectiva, né? Está um pouco mais explicado. A massa efectiva em certos lugares torna-se negativa. A massa negativa não pode ser, que é algo que a física, nessa teoria de banda, não aceita. Massa negativa, portanto, o elétron, como o elétron não tem carga negativa, massa negativa, ele não poderia existir naquele lugar, banda proibida. Por quê? Porque sua massa torna-se negativa.
Então, essa é a figura que eu queria mencionar. Então, o que acontece? Eu tenho semicondutores intrínsecos, os quais eu posso dopar. Quando, por exemplo, aqui eu tenho uma rede cristalina de silício, né? Esses são elementos de silício. Aqui, silício, 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 né? Silício. Eu vou dopar com arsênico, por exemplo, e o arsênico vai produzir que eu tenho um elétron a mais na rede cristalina. Então, esse arsênico aqui me está dando um elétron a mais na rede cristalina. E aí eu tenho um semicondutor dopado. Ele se torna mais factível para eu poder utilizar ele como um transportador de energia. São esse tipo de materiais os que são usados para fabricar, por exemplo, os processadores. Eu consigo manipular com 0 e 5 volts, com 0 e 5 volts, um 0 e um 1 em informática, código binário, é 05, 05, 05. ¿né? 0, 5, lo que implica en términos de código binario en un procesador de silicio intrínseco es un 01, 01, 01, sería basicamente eso. Também eu posso colocar aqui, por exemplo, galho que ele me está dando, seria um dopado tipo P, né? Tipo P, que me está provocando a ausência de um elétron. Então ele fica dopado de maneira positiva. Dopado tipo N negativa, dopado tipo P positiva. Então essa é uma das propriedades que se pode fazer com semicondutores intrínsecos. Se pode dopar eles. E a ciência tem feito isso já há 50 anos. E observe uma coisa, que a construção desses materiais, desde o ponto de vista experimental, ela é perfeita. Quando você vai olhar um silício feito pelo ser humano, ele é fundido, né? Ele é fundido e ele sai de uma máquina que vai fazendo um cilindro, né? Ele vai crescendo, que nem um cocoção que vai saindo de uma máquina fundido. Ele vai fundido de forma cilíndrica e vai saindo. Quando você corta ele em bolachas, né? Você tem substrato e você olha ele no microscópio e ele é perfeito, ele é perfeito. O sea, o ser humano tem muito controle sobre o silício, um elemento muito estudado, e sobre a dopagem de silício, tá? Gente, eu não vou cortar essa aula, já vou ir direto para a aula de magnetismo, porque é uma coisa simples de se ver. Antes de comentar aqui, vou dizer que as propriedades magnéticas, elas derivam do momento magnético. Então, o que acontece? O elétron, só lembrem uma coisa, o elétron ele está girando ao redor do núcleo. Então, é uma massa, é um elétron aqui, girando ao redor, vou colocar outra cor, do núcleo positivo. Ele está girando. Se ele fosse só uma partícula de massa m, trocar aqui a cor. Se fosse só uma partícula de massa m, ele aqui no meio tivesse um momento angular. Uma massa girando produz um momento angular. Dado que ele é um elétron, como ele tem carga elementar, né? Como ele tem carga elementar, esse bicho aqui, ele vai também ter aqui um momento magnético. Por quê? Porque a lei de Biot-Savart diz que uma carga em movimento ao redor de uma espiral produz um campo magnético. Ou seja, uma variação de uma corrente elétrica ao redor
alrededor, o a variación de una corriente eléctrica, en cualquier lugar, a variación de una corriente eléctrica produce un campo magnético. Están las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en principio, una carga eléctrica girando, produce un momento magnético lá no centro. Agora, por que não ver o elétron tristemente só imaginando? Por que não imaginar um elétron como um elemento que ele tem carga e que ele está girando sobre si mesmo? Então, se o elétron, vamos desenhar aqui o elétron como se ele fosse uma esferinha. Se esse for o elétron com carga negativa, né? E ele está girando sobre seu próprio eixo, vamos colocar aqui, ele está girando sobre o seu próprio eixo. A gente não pode pensar que esse giro sobre si mesmo e as cargas que ele tem em diferentes lugares, né? O problema está que a gente nunca chegou a imaginar, a ver, na verdade, a ver um único elétron. A gente sabe da existência do elétron, a gente pega um conjunto grande de elétrons, consegue saber experimentalmente qual é a carga, quantas partículas teria, divide por el número teórico de carga e allí obtém a carga elementar. Então, mas a gente nunca experimentalmente conseguiu medir um único elétron. A gente mede um monte e faz uma estadística, mas não, a gente não sabe, por exemplo, se tem elétrons mais gordinhos que outros. Entende? São coisas que a gente só imagina. A gente imagina o elétron que ele poderia não ser simétrico, né? Coisa que seu giro sobre seu próprio eixo, né? Seu giro sobre seu próprio eixo, né? Ele produza um momento, o que a gente chama, produza um momento, o que a gente chama de spin. Então, o fato do elétron girar sobre si mesmo produz um spin. Por quê? Porque ele produz, esse spin estaria relacionado com um campo magnético. Então, em princípio, esse spin, mais que um campo magnético, um momento magnético. Então, esse spin, que é produto do giro do elétron sobre seu próprio eixo, ele produz um momento magnético. E esse momento magnético é o que produz as propriedades magnéticas dos materiais. Por isso que o material ele vai ser diamagnético, se ele tiver todos os seus elétrons spin emparelhados. Então, quando a gente faz a continha lá, por exemplo, dos orbitais atômicos, lembra na teoria do orbital molecular que a gente tinha, né? Esses eram do nível 2P, se vocês lembram, né? Do nível... gente. A gente tinha o nível 2P, né? Tinha o 2P aqui. Esse é um exemplo. E a gente contava os elétrons desemparelhados. Vamos contar os elétrons desemparelhados. Então, se ele tiver, por exemplo, eu tenho para preencher nessa camada 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons, né? Se eu tiver, por exemplo, 7 elétrons para preencher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tem elétron desemparelhado, tem elétron desemparelhado. Então, significa que ele tem propriedades magnéticas. Se ele não tiver elétrons desemparelhados, que é o que eu estou comentando aqui, né? Que é o que eu estou comentando nessa parte daqui. Se ele não tiver elétrons desemparelhados, ele é diamagnético. Por exemplo, o caso de ter 10 elétrons. Se eu tivesse 10 elétrons, então 7, 8, 9, 10. Nesse caso, ele seria diamagnético. Se ele tiver elétrons desemparelhados, então significa que eu vou ter propriedades magnéticas, né? Um paramagnético, portanto, vai ter elétrons desemparelhados, que é o que está comentando aqui. Ele tem elétrons desemparelhados, camadas incompletas. Esses elétrons desemparelhados implicam que os spins podem ser susceptíveis a campos magnéticos. Se não tiver elétrons desemparelhados através da teoria do orbital molecular, ele não é susceptível a campos magnéticos e ele não possui propriedades magnéticas. Dentro das propriedades magnéticas que a gente tem o paramagnético, que é aquele material que é suscetível a um campo magnético por causa de ter spins desemparelhados. Tem os ferromagnéticos. Os ferromagnéticos são aqueles materiais que não só são suscetíveis a campos magnéticos, sino que eles ficam com um campo magnético induzido. O ferro, por exemplo, todo mundo sabe que se eu passar uma bobina de cobre em um prego de ferro, né? E eu colocar uma pilha nessa bobina, nos dois extremos da bobina, né? O ferro vai ficar magnetizado por um tempo. Ele é um ferro magnético, por isso que chama ferromagnético, o exemplo do ferro. Então, aqueles materiais em que, se eu aplicar um campo magnético, eu sou capaz de mexer eles, né? Produzir um torque ante um campo magnético, e eu tirar e ele volta, ele é um paramagnético. Se eu tiver um ferro magnético, eu vou colocar um campo magnético, ele vai mudar, ele vai ser susceptível. Se eu tirar, ele ainda vai continuar um pouco, vai demorar um tempo em voltar ao seu estado natural. Ele é um ferromagnético. Tem o antiferromagnético. O antiferromagnético é aquele que vira paramagnético ou ferromagnético abaixo de certa temperatura. São materiais conhecidos. Então, gente, o que quero dizer com isto? Essas propriedades são propriedades macroscópicas. Cada uma delas tem um capítulo de um livro. Não vamos ahondar muito além disso, além de você saber descrever propriedade, quando ele é diamagnético ou quando ele tem propriedades magnéticas, provavelmente ver tipos de materiais que estão escritos lá na apostila, tipos de materiais que são ferromagnéticos, que são paramagnéticos, que são antiferromagnéticos. Então, esses materiais, você não precisa deduzir que eles são. Ele simplesmente precisa ter uma tabela de materiais que são basicamente as coisas que vão ser perguntadas na prova. Por que eles apresentam propriedades magnéticas? Você tem que saber explicar isso. Eles apresentam propriedades magnéticas porque eles apresentam spin desemparelhados. O spin é basicamente a capacidade de um elétron, e consequentemente o átomo, né, e a matéria macroscópica, de ter um momento magnético intrínseco associado a esse material. Então, se ele tem spin desemparelhado, ele tem momento magnético intrínseco associado. E, portanto, ele é suscetível a magnetismo. Gente, como comentei em outras aulas, estamos dando por finalizada a última aula
Saibam que esse conhecimento que está aqui, ele é simplesmente uma visão superficial de algo que é bem mais profundo. Cada um desses temas que a gente passou hoje, ou cada aula, na verdade, é um capítulo inteiro em algum livro. O sea, precisa se aprofundar na hora de você precisar ir na sua pesquisa. Para a nossa disciplina, o conhecimento é superficial. Lembra que nossa universidade ela é puxada em tempo, então não dá para aprofundar. Nós passamos um mar de conhecimentos com pouca profundeza, mas o projeto pedagógico está pensado que na hora de você fazer se tornar um jovem pesquisador, tanto no mestrado como no doutorado, você tenha as ferramentas para poder se aprofundar e que são as ferramentas que temos dado nessa disciplina. Então, eu me despeço, passamos por 12 aulas de interações atômicas e moleculares, começando lá na equação de Schrödinger, física quântica, hasta chegar às propriedades macroscópicas dos elementos. Deixamos em dívida o comportamento dos gases na sua forma macroscópica e iremos a ver isso nas aulas de termodinâmica. Beleza? Um abraço a todos. Eu já vou fechar aqui. É uma pena, mas precisamos aprofundar em outras coisas. Gente, um abraço para todos e que tenham todos um bom final de quadrimestre.